Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais do mundo dos negócios. E você sabia que por trás de todo CNPJ de sucesso existe um CPF que nunca desistiu? E hoje eu recebo uma convidada que carrega uma das mensagens mais profundas que já passaram por aqui. Uma mulher que transformou rejeição em identidade, dor em propósito e insegurança em posicionamento. De uma infância marcada por bullying, ausência, comparação e a crença de que não era suficiente. Para hoje, se tornar uma referência na transformação de mulheres através da imagem, da cura e de identidade. Master Coach internacional, especialista em imagem e uma voz que resgata mulheres para aquilo que elas realmente são. Seja muito bem-vinda, Priscila Ávila! Oi, que bom estar aqui com você, que bom estar aqui com a sua audiência e assim, fiquei emocionada com a sua apresentação. Porque eu falo que uma coisa é nós nos apresentarmos e outra coisa é você ouvir as pessoas falando sobre você, né? Então, muitas vezes, quando eu ouço as pessoas falando sobre mim, isso é algo que eu passa um filme na minha cabeça. Porque é muita superação. Igual você falou, quem vê a Priscila Ávila, quem vê a Pri Ávila, não sabe o que está por trás da minha história e aquilo que eu carrego, aquilo que o Senhor fez na minha vida. Isso mesmo. E posicionamento é aquilo que as pessoas falam de você quando você sai da sala. E se eu relatei toda essa história, é o posicionamento que as pessoas te enxergam, como eu te enxergo. Quando eu vejo sua história, conheço sua história, é essa mulher que impacta e transforma a realidade de muitas mulheres. Parabéns! Uau, obrigada! E para a gente começar aqui, eu quero conhecer quem é a Priscila por trás da marca, por trás dessa imagem linda. Olha, a Priscila é uma mulher de fé. É uma mulher que a vida ensinou a ter coragem. É uma menina que o Senhor pegou nos braços e que ele falou, eu vou mudar a sua história. Então, é uma mulher que superou muita coisa, mas que hoje eu falo todos os dias, Senhor, 24 horas dos meus dias são para o Senhor. É para que tudo que aconteceu comigo na minha vida, tudo que eu superei, que possa ser usado nas mãos do Senhor como superação. Então, eu sou essa mulher, né? Esse CPF que empreende e que decidiu mudar a história de mulheres quando o Senhor um dia mudou a minha. Que lindo. Pri, e quando que você começou a achar que não era o suficiente? Você não era o suficiente? Na verdade, eu até os meus 34 anos, eu me achei insuficiente. Eu lutava, eu queria me sentir aceita, eu queria ser aceita através da minha imagem, eu queria me aceitar, eu queria me sentir amada. Então, até os meus 34 anos, eu não me sentia suficiente, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, eu não me achava capaz. E você sabe que essa é a realidade de muitas mulheres. E as nossas histórias se conectam. Sim. Porque, assim, eu também vim aí de uma infância de traumas. Sim. Que, para eu conseguir me enxergar, é um processo. Sim, é um processo. É um processo que, assim, ainda não estou 100% como deveria. Sim. Mas a Priscila Criste, que eu sou a Criste, ela é a Ávila, há 3 anos atrás, era uma Priscila irreconhecível. Uau! Então, assim, isso que você faz de impactar mulheres,
Porque eu sempre falo que para nós o peso é diferente. É diferente uma mulher que chega em casa depois de um dia cansativo, depois de liderar pessoas, liderar a empresa, ter um filho esperando, lição de casa, ter um marido, ter comida. Aí você olha ali, você vê que os dentes do seu filho tá amarelo, que você precisa, opa, peraí, deixa eu ver isso, deixa eu deixar um pouco de lado, voltar para isso e ainda se olhar. Então é a realidade de muitas mulheres que precisaram se fazer fortes para poder conquistar algo, curar feridas ali no percurso. E esse trabalho que você faz realmente é incrível. As mulheres hoje, elas precisam disso. Precisam de mais Priscilas Ávilas por aí. Obrigada, mas na verdade é o que você falou. A mulher faz isso, 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 e ainda tem que se olhar no espelho. Mais importante do que se olhar no espelho é o que ela vê através do espelho. O espelho, ele mostra, muitas vezes não, todas as vezes, a mulher insatisfeita com a sua imagem. Vai muito além de roupa, sapato, cabelo. É o que ela viveu e o que ela aprendeu, que ela é e que está ali naquele momento refletido no espelho. E ela, quando ela não tem consciência de onde vêm essas dores, de por que eu não gosto do que eu vejo, por que eu me sinto insuficiente, por que eu trabalho, ganho bem e não sou feliz. Por que eu tenho uma família maravilhosa e eu não consigo ser feliz? Ou por que eu venho repetindo uma série de erros nos meus relacionamentos? Parece que eu só troco de homem e eu vivo a mesma história. Por quê? Então ali é muito além do que uma mulher que trabalha, que quer ser bem-sucedida, que muitas vezes é bem-sucedida, que muitas vezes é uma mulher bonita, mas ela não se enxerga bonita, ela não se enxerga amada, ela não se enxerga importante, ela chega num patamar, igual nós conversamos, chega num patamar onde eu atinjo até um público tal. Por que eu não consigo ganhar mais do que eu posso? Porque eu não acredito que eu posso. Porque na minha infância não acreditaram em mim. Porque eu nunca... Provavelmente aquela mulher nunca ouviu do seu pai e da sua mãe. Eu sei que você pode. Eu sei que você vai longe. Filha, vai porque eu confio em você. Eu sei no que você vai se tornar. Eu sei que a mulher que você é. Olha a mulher linda que você é. Eu te amo. Você aceita como você é. A maioria de nós não ouviu isso. Uau, que incrível. E Pri, você relatou que você passou por uma infância conturbada, que seus pais se divorciaram. Isso impactou em todos esses traumas? O divórcio, eu relato o divórcio como a grande arma de Satanás para destruir a identidade. Num divórcio, imagina, a palavra fala deixar o seu pai e sua mãe se unir e se tornar uma só carne. Se eu pego esse guardanapo, se eu pego esse pedaço de papel, eu pego uma cola e eu colo esse papel. Colei totalmente esse papel. Esse papel se virou um papel. Quando há o divórcio, eu vou pegar aquilo que o Senhor colou e eu vou tentar dividir aquela Nossa, rasga. Pedaços desse lado do homem fica na mulher, pedaço da mulher fica no homem. Só que o inimigo não destrói só o homem e a mulher. Ele destrói a identidade de filhos. Eu falo para você, todas, sem exceção, todas as mulheres que passaram por divórcio, que os pais passaram por divórcio e viu a figura paterna indo embora, isso é um rompimento brusco na identidade daquela mulher. E ela carrega 100%, eu estou te dando, de certeza, de ferida, de abandono. Tem mulheres que no mais alto grau, mulheres no mais baixo grau, mas todas as mulheres que vieram de um relacionamento onde os pais se divorciaram, todas as pessoas onde os filhos vieram de um relacionamento onde os pais se divorciaram, elas carregam ferida de abandono. Forte, viu? E, Pri, assim, sempre quando eu trago algum convidado, eu gosto muito de
de olhar o feed, de ver a história que as pessoas carregam. Porque às vezes a gente olha para a pessoa, vê essa mulher linda, empoderada, bem vestida, que fala de autoimagem, que leva cura. Mas as pessoas não sabem o percurso, não sabem o processo, a dor do processo. E descendo, eu vi as mulheres que foram resgatadas. Mulheres sem dentes, mulheres que só cuidavam do lar, que não tinha sonho, que não tinha esperança. E você fazia esse trabalho no interior de Goiás. Como que foi o amor, a transformação, o impacto dessas mulheres? Na verdade, eu cursei moda, depois fiz consultoria de imagem, sou fisioterapeuta também, nunca atuei, só de forma social. E eu me deparei, eu amava moda, cursei moda, fiz primeira, segunda formação em consultoria de imagem, e ali, trabalhando mulheres, eu não sei te explicar o porquê, mas eu já usava ferramentas neurocientificamente comprovadas que eu uso no coach, que eu aprendi no coach, mas que eu já usava antes para trabalhar a autoestima dessas mulheres. Então, e sem saber. Sem saber. Direcionada, né? Direcionada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, o Senhor falava comigo, coloca essa mulher de frente pro espelho. E eu fiz ferramentas de auto-perdão com essas mulheres. Eu falava, essa mulher carrega alguma coisa, tem alguma coisa por baixo dessa autoestima, baixa autoestima. Então, eu já fazia de forma inconsciente um trabalho que era além da imagem, além da consultoria de imagem. E quando eu me formei em coaching, quando eu fiz várias formações em coaching ali, eu comecei a transformar mulheres de dentro para fora. Eu ficava 3 meses com aquelas mulheres, com sessões semanais, sessões quinzenais, onde eu trabalhava a infância, feridas emocionais, crenças limitantes, que a gente vai falar sobre isso também, eu quero falar um pouquinho. E essa mulher, o resultado era a aparência. Essa que você falou sobre os dentes, ela teve uma história em que o pai dela, quando ela sentia dor de dente, um pai muito bruto, muito rude, ela tinha muito problema com o pai, ela saiu de casa fugida com 14 anos, e o pai pegava as 2 pontas da bateria do carro, ligava nos dentes dela, quando ela sentia dor do dente, e explodia o dente dela, a dor de dente passava e o coto ficou. O restante dos dentes da frente ela perdeu sendo espancada pelo ex-marido. Meu Deus, que horror. E assim, de tudo que você fez, desse processo de autoimagem, qual foi o padrão ali que mais se repetiu? Por exemplo, rejeição, falta de perdão, qual crença ali você identificava? Todas elas. Todas. Todas. As que eu transformei por esses programas, elas tinham casos na fase adulta de relacionamentos abusivos. Por falta de paternidade, falta de perdão da figura paterna. Algumas não tiveram pai, outras tiveram pais abusivos, outra teve uma que me marcou muito, que o pai abusava sexualmente da filha e o pai deu 7 facadas nela, tentando matar quando um homem foi na casa dela pedir para namorar com ela. Então, foi uma história que me marcou bastante. Então, todas elas vinham de padrões de paternidade, com problemas com paternidade, vindo na fase adulta com relacionamentos abusivos. Então, sempre foi mais a parte paterna, não materna. Materna, você acha que não impactava tanto? Olha, a parte materna, ela impacta muito, muito. Mas para nós, mulheres, como, segundo o Jung traz muito bem isso. Quem na é Jung? psicologia. Ele é um psicólogo e ele criou algumas teorias, né, que são usadas na psicanálise, na psicologia positiva. E ele fala que o pai é o amor, que a mãe é o apego emocional, ou seja, o primeiro amor que eu tenho é com a mãe. Então, aprendo, a criança, quando ela nasce, o primeiro amor dela é a mãe. Então, ela vem da mãe, ela demora um tempo para descobrir que ela e a mãe não são uma só.
Então, ali há um rompimento, então ela aprende a se amar com amor materno, ela aprende a autoestima, vem muito do amor materno, o amor com que ela dá as emoções consigo mesmas, o amor materno. E o amor paterno é o amor externo, é o amor, é o relacionamento que eu vou ter para fora, é o meu id para a vida. Então, a segurança, a proteção, ela vem da figura paterna. Então, para nós mulheres, a mulher, ela tem um caso de amor. O primeiro amor da vida dela é o pai. É o amor de fora. Então, é o primeiro amor de uma mulher, é o pai. Então, a menina, ela é completamente dependente do amor. Ela aprende a ser amada conforme ela significou que o pai a ama. E do relacionamento que ela via o pai tendo com a mãe. Se o pai era agressivo com a mãe, ela vai aprender que relacionamento é aquilo. Ela vai procurar repetir um relacionamento parecido com o que ela viu dentro de casa. E Pri, quando o pai não é presente, quando não teve a figura paterna, como é o seu caso, que você não teve a figura paterna, ali existe um rombo emocional. Existe ali um vazio em que eu vou procurar preencher num amor, em olhares masculinos, na atenção masculina. Então, por isso, todas elas tinham a questão da dependência emocional, dos relacionamentos tóxicos. Então, assim, para trazer essa consultoria de imagem, é necessário essa cura interior, esses traumas de infância. Na verdade, a minha mentoria, né? Eu não trabalho a consultoria de imagem. Eu trabalho a imagem como um ato profético. Então, peraí, eu trabalho a autoestima, a autoaceitação, os autoconceitos. É o que a gente estava falando. Aquela mulher que trabalha muito, 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 e que ela aprendeu que os valores dela, que a aceitação do mundo em relação a ela tá no que ela faz. Mas peraí, quem ela é? Quem ela de fato é? Ela se enxerga daquele jeito, por quê? De onde veio? Foi de bullying? Foi de críticas que ela ouviu na infância? Foi da falta da figura paterna, a falta da mãe emocionalmente presente? Porque muitas têm problema com a mãe também. Sim, dizem, né, que essa parte da autoimagem vem muito do lado materno. E foi curioso, sim, né, porque eu tive uma situação assim que depois de um tempo pra cá eu entendi, eu fui buscar o autoconhecimento, e eu falo assim que o empreendedorismo ele traz muito disso, da gente enfrentar os fantasmas, porque quando a gente é um CLT, trabalha para alguém, a gente fica numa caixinha e a gente não precisa ir muito além daquilo, e quando você empreende, você vai entender por que não consegue vender, porque não consegue fazer uma boa gestão, porque não consegue se posicionar como dona de uma empresa, como CEO. E eu fui buscar esse autoconhecimento, essa ajuda, e uma dessas situações, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito, abria ali meu notebook, colocava a faixinha do Rambo, que eu brincava, vou pra guerra, vamos trabalhar, e fazia muito bem feito. Só que zero cuidado, pesando mais de 100 quilos, não me arrumava, sempre estava ali de calça legging. E quando eu empreendi, que eu fui buscar esse autoconhecimento, eu me deparei que alguns era bloqueio de autoimagem que vem da parte materna. E eu até falei, minha mãe ficou, né, chateada quando eu falei isso, mas eu falei, mãe, não foi culpa sua, né? A gente erra e acerta o tempo todo com os nossos Exatamente. filhos, não existe isso. Mas o curioso foi que ela não me fazia me sentir feia, mas por eu não ter tido a criação com meu pai, e meu pai ter tido um filho, um irmão, esse meu irmão sempre tinha tudo, e eu não tinha nada. E a minha mãe sempre mostrava isso, ele tem tudo, você não tem nada. Uau, caraca. Isso é devastador, inferior, você não era nada. Então, assim, imagina, minha mãe, que teve que ser pai, mãe, fazer todo o papel ali pra mim, ela também colocava numa situação que pra ela era muito triste. E era o que ela falava, ó, a gente descobria que ele tinha do bom e do melhor, e meu pai não dava nada pra mim, não sabe, era
um lanchinho que eu tinha um queijo que dava para comprar para levar para a escola, era o dinheiro que ele me dava. E isso eu descobri que foi por conta da minha mãe, um bloqueio de autoimagem que não por ela falar você é feia, você é isso. Não é. Assim, primeiro, os pais, eles sempre fizeram o melhor por você. Sim. O seu pai te abandonou, né? Te rejeitou, foi o melhor que ele podia fazer no momento. Exatamente. Pri, pode ter certeza, se o seu pai te rejeitou, é porque ele foi rejeitado. Se a sua mãe estava presente, certo? Sim. Não significa que você se sentiu amada pela sua mãe. A sua mãe era presente, mas eu tenho certeza do que eu tô te falando, ela foi emocionalmente falha. Ela não foi uma mãe emocionalmente presente. Pri, filha, ela não teve sabedoria de olhar para você e não te comparar com seu irmão. Eu vivi isso. Dentro da minha casa, os meus pais me comparavam o tempo todo com meu irmão. Primeiro que meu irmão nasceu muito bonito. Meu irmão nasceu muito bonito. A família inteira falava isso. Nossa, porque o seu irmão nasceu lindo e você nasceu feia. Não é que você nasceu feia. Mas ele é lindo. Priscila, olha, você não aprende nada, falava pra mim. Você não aprende nada. Notas do meu irmão. Que é aquilo? 10, 9, 8 eram as notas do meu irmão. Ele não precisava estudar para tirar nota boa. A Priscila apanhava para aprender. A Priscila passou vergonha na escola. Um dia eu lembro que a professora me mandou ler e eu ficava muito nervosa quando eu lia. Eu até hoje, quando eu fico nervosa, eu suo os pés e as mãos. Eu puxei isso do meu pai. Meu pai suou os pés e as mãos. E aí a professora naquele momento me mandou ler, eu não consegui, as crianças começaram a rir. Ali, bloqueio de aprendizado. Minha mãe ia me ensinar, eu lembro da minha mãe colocar, ela não gosta que eu falo isso, que as mães não gostam, né? Os pais não gostam que a gente fala. Mas é a nossa história, é a minha história. E a minha mãe colocava o chinelo do lado e eu não conseguia decorar e eu apanhava. Então tinha um bloqueio de aprendizado muito grande. Eu encontrei o Dr. Augusto Cury. Uma vez ele foi na minha casa e eu falei para ele, doutor, o meu bloqueio de aprendizado foi curado através de um livro seu. Eu li o primeiro livro do Dr. Augusto Cury. Eu consegui ler um livro, porque eu aprendi, eu lembro que meus pais falavam, tudo que você termina, tudo que você começa, você não termina. Eu lembro muito, meu pai era muito inteligente, meu pai entende muito de análise comportamental, e meu pai falava, você é influente tem grande chance, tudo que começa não termina. E eu peguei aquilo ali pra mim, tudo que eu começo eu não termino, tudo que eu começo eu não termino. E até hoje eu tenho dificuldade de finalizar as coisas. Olha como é forte. Muito! E assim, tem coisas que ficaram enraizadas, que a gente melhora, né? A gente busca profissionais, busca ajuda para melhorar, mas tem coisas que ali já faz parte da nossa personalidade, então vai ser isso, né? Então é bem bacana isso. Pri, e me fala uma coisa, você acredita que muitas mulheres hoje, bem vestidas, elas são desconectadas de quem são, mesmo mostrando diferente? Eu acredito que muitas mulheres bem vestidas estão usando armaduras. O que são armaduras? Muitas mulheres usam, na forma com que se vestem, no seu estilo, uma armadura de proteção. Vou dar um exemplo. Eu tinha meu estilo primário era o sexy. Eu sempre com roupas justas, decotes, roupas curtas, que eu só pude usar na minha fase adulta, porque na fase criança eu era proibida de usar. Eu fui usar calça jeans, eu tinha 14 anos, e eu sofri muito bullying por causa disso. Eu sofri muito bullying na escola, porque eu não tinha a roupa de marca que as crianças tinham. Eu estudava numa escola pública, numa escola particular, que meu pai tinha bolsa, meu pai tinha conseguido a bolsa, então a gente tinha um desconto muito grande. Meu pai trabalhava duro para pagar a nossa escola. Então, assim, eu não tinha a roupa que as crianças tinham. Eu não podia usar calça jeans. Eu fui usar calça jeans, eu já era adulta. E quando eu fui usar calça jeans, eu odiava o meu corpo. Eu lembro de colocar 2 calça jeans para esconder as minhas pernas. Nossa. Eu fui furar a orelha, uma tia minha me levou escondido para furar a orelha. Eu tinha uns 13 anos de idade. Eu fui cortar o cabelo, que meu pai não deixava a gente cortar o cabelo. Meu pai media o quanto a gente ia cortar o cabelo. Eu tinha
Fui cortar o cabelo, eu tinha, acho que isso aí também, uns 13. Foi quando eu revoltei com a minha imagem. Então, a busca por aceitação me levou a ter um estilo para me sentir amada e aceita através dos olhares masculinos a meu respeito. Foi o estilo que eu adotei. E aquele estilo era uma armadura. Não era quem eu sou hoje. Outro exemplo, existem mulheres que gostam, que têm um padrão muito tradicional. Sempre ali uma alfaiataria, cores bege, branca, preto, e essas são as cores dela. E essa mulher, com certeza, ela teve um padrão dentro de casa em que os pais eram muito autoritários. Então, para eu ser aceita, para eu não errar, eu vou num padrão, num estilo que eu não erro. E eu aprendo que eu gosto daquele estilo. Então, muitas vezes, e ela tá vestida daquela forma, ela não se sente bem daquela forma, ela não sabe por que ela se sente bem, e a explicação tá onde? Lá na infância, nas crenças que ela aprendeu sobre ela, nas feridas emocionais que ela tem. E Pri, assim, eu acho muito interessante por muito tempo, né, que eu venho buscando essa parte do autoconhecimento, que a gente descobre, né, algumas coisas ficam nítidas. Ah, o que você tem? Ah, rejeição, problema de rejeição, autoimagem, aceitação. E vocês que trabalham nessa parte de desenvolvimento falam muito em ressignificar. Como que é esse trabalho? Porque, assim, parece ser algo muito distante o ressignificar, tá? Mas como eu ressignifico? O que é o ressignificar? O meu pai e a minha mãe eram casados, estavam ali, veio o divórcio. Acho que nós falamos sobre isso, Sim, né? sobre o divórcio. Eu falei sobre, quando eu estava orando. Falei sobre isso, não falei? Falou pra mim nos bastidores que você orou bastante. Os meus pais, quando eu tinha 9 anos, eles se decidiram se separar. E a ferida, o divórcio, é uma ferida muito grande, como eu já disse, para crianças, para o pai, para a mãe e para as crianças. Eu me lembro que eu me ajoelhei enquanto eles saíram para assinar o divórcio. E tinha ali uma pessoa da igreja cuidando da gente. E eu lembro que eu me ajoelhei. E eu chorei muito. E eu pedi para o Senhor para que aquele divórcio não acontecesse. Que não acontecesse. E o divórcio aconteceu. Eu lembro dos meus pais, eu lembro da roupa que meu pai estava quando eles chegaram. Meu pai brincando, tentando deixar a situação um pouco mais leve. Ele brincou e ele falou, olha, nós nos separamos, agora nós vamos namorar, uma coisa assim, ele falou, não me lembro bem. E ali eles estavam tentando deixar a situação mais leve. E naquele momento, não foi o que aconteceu. Olha o que aconteceu, a imagem foi essa que eu te falei. Mas eu signifiquei. Eu tive um significado daquela imagem, que eu era culpada do divórcio dos meus pais. Que Deus não tinha me ouvido. Foi o que aconteceu? Não. Foi o que a criança significou. Mais importante do que aconteceu, o que a criança significou. Então, em outros momentos, eu signifiquei o quê? Que eu não era amada. Foi o que aconteceu? Não. Foi o que a criança significou. E aí, o que eu preciso fazer para mudar isso? Dar um novo significado. O que eu aprendi com aquela imagem de forma inconsciente? Eu vou repetir o padrão deles. Tanto é que aconteceu. Eu vou repetir o padrão deles. A culpa é minha. Olha só, o divórcio aconteceu. A culpa é minha. E eu não aceitava. Deus, por que meus pais separaram? A não aceitação faz com que você repita padrões. E ali, em um dos momentos em que eu estava fazendo o exercício comigo de ressignificar, eu dei um novo significado para aquela imagem. Eu falei, naquele momento, foi um momento em que o Senhor marcou a minha vida para que eu possa recomeçar a escrever uma história diferente. E ali, naquele momento, eu criei na minha cabeça. Por que eu criei na minha cabeça? O cérebro não sabe a diferença do que aconteceu do que não aconteceu. Se eu trazer para você agora, se eu pedir para você, Priscila, imagina, eu estou aqui na minha mão com limão. Eu estou com uma faca, imagina aí. Eu estou cortando esse limão. Aqui tem sal, eu vou colocar sal nesse limão. Chupa esse limão. Você não viu, mas sei que você fez, você engoliu. Minha boca até salivou. Aham, você engoliu. Você fez isso aqui, ó. Tinha um limão? Não tinha um limão. Tinha o sal? Não tinha o sal. Mas o seu cérebro imaginou.
Então, naquele momento, eu imaginei meu pai chegando, meu pai me acolhendo, meu pai me abraçando, falando, filha, nós nos separamos, mas eu continuo te amando. Eu continuo te amando. Se é minha menina, eu signifiquei o meu pai fazendo aquilo. Eu dei um novo significado para aquela imagem. Eu criei uma imagem positiva no lugar de uma imagem forte, negativa e de alto impacto emocional. Uau. Muito bom. E você é formada em Master Coach Internacional. Onde você buscou suas especializações? Assim, com quem você aprendeu? Quem são seus mentores? Olha, meu grande mentor é o Paulo Vieira. É mesmo? Eu fiz ali IBC, minha primeira formação foi uma formação bem básicazinha mesmo. E a terceira formação, que foi com a Febracis, que o Paulo Vieira, através de uma ferramenta, foi a grande virada de chave. Olha para você ver. Eu estava na formação, o professor falou, quem quer fazer, eu vou fazer. Não, foi antes. Primeiro dia de formação, tudo que eu aprendi, tudo que eles falavam sobre a infância, mexeu muito comigo. Eu fui embora para um hotel e eu dobrei o meu joelho e eu gritei. Eu falei, Senhor, me cura. Pelo amor de Deus, me cura. Eu não aguento mais essas feridas. Eu tinha muita ferida com meu pai. Eu era completamente revoltada com a minha figura paterna. E naquele momento eu chorei e eu gritei pro Senhor por socorro. E o professor falou assim, quando vocês chegarem em casa, vocês vão ler essa ferramenta. E a ferramenta chama Metáfora da Gaivota. Naquele momento, eu li aquela ferramenta. Aquela ferramenta era a minha história de vida. No outro dia, eu fui a escolhida para o professor fazer comigo aquela ferramenta de alto impacto emocional. Como que é o nome? É a Metáfora da Gaivota. Legal. Que a gente faz no coaching integral sistêmico. E naquele momento, eu vi que eu me achava feia, insuficiente, que eu vivia como uma gaivota com os restos das pessoas, com o resto do que a pessoa queria me dar, com o resto de amor, com o resto de carinho, com o resto de atenção, e que era aquilo que eu merecia. Eu vivia até aquele momento daquela forma. Mas naquele dia, eu vi o meu reflexo nos olhos de Deus. E o Senhor me falou, você tem o meu bico, você tem as minhas asas, você é como eu, você é minha imagem e semelhança. E naquele momento eu vi, ressignificando, eu vi quem eu realmente era. E ali foi um grande marco na minha vida. E Pri, essa parte agora de relacionamento, né? Você falou que realizou o sonho de casar, mas que viveu aí uma grande dependência emocional. Como que isso começou? O meu casamento, eu falo que eu aprendi o que é amor, real amor, no meu casamento. Eu aprendi, eu amei tanto, eu amei muito, eu fiz tudo o que eu podia para que o divórcio não acontecesse. Eu passei por julgamentos, por injustiças, por humilhações, e eu decidi amar aquele homem como o Senhor ama. E eu me lembro que eu perguntava para Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor falava comigo, ame, ame. E eu amava aquele homem. E o meu grande processo de cura foi nesse casamento. O Senhor me curou de feridas emocionais e da dependência emocional. Ele viajava muito. Olha como a história é parecida. Assim como meu pai viajava muito. Ele viajava muito. Eu lembro de uma vez que ele estava em Miami, eu tinha um medo exacerbado da traição. Eu tinha muito medo de ser traída. Eu tinha muitos ciúmes dele. Eu me lembro dele sair de casa para trabalhar e o vazio que eu sentia no meu coração porque ele estava saindo para trabalhar. E era o mesmo vazio que eu sentia quando meu pai ia viajar. Meu pai trabalhava muito, homem muito trabalhador, muito honesto. E meu pai viajava muito e eu sentia a mesma dor. E eu me lembro que eu estava ajoelhada em uma dessas viagens dele, ele estava para Miami, e eu de madrugada chorando, e eu falei, Senhor, que dor é essa? O Senhor falou, é a dependência emocional, é a carência. E naquele momento começou um processo em que o Senhor me curou da dependência emocional. Eu aprendi naquele casamento o que era amar, o amor de 1 Coríntios 13, que o amor é paciente, o amor tudo espera, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. E eu amei muito e
eu dei o meu melhor naquele casamento. E o fundo do poço veio com o divórcio. O que passou na sua cabeça nesse momento? Fracasso. Eu orei muito por aquele marido, eu chorei muito aos pés do Senhor. O Senhor me fez promessas naquele casamento. O Senhor falava que que eu ia viver grandes coisas, que eu ia ser prioridade na vida dele, porque eu não era. Tudo era mais importante do que eu. Para você ter noção, Priscila, o que eu mais queria, o sonho que eu tinha naquele casamento, não era tudo que eu tinha. Eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Eu tinha as melhores roupas, os melhores sapatos, eu tinha tudo que o dinheiro tinha. Luxo, eu vivia uma vida de luxo, mas tudo que eu queria daquele marido era o amor dele, era a atenção dele, era me sentir importante para ele. E eu criei uma imagem dentro da minha cabeça. Eu falava, Senhor, um dia eu vou viver isso. E o divórcio veio e eu não vivi isso. O meu sonho. Na minha casa, no jardim, tinha um jardim muito bonito e tinha uma chaise muito bonita. E eu sonhava em um fim de tarde, 7, 8 horas da noite, ele chegar mais cedo. Ele deitar comigo naquele lugar e a gente ficar olhando as estrelas. E ele conversar comigo e me perguntar como foi meu dia. E ele demonstrar como eu era importante na vida dele. Meu sonho era deitar no peito daquele marido daquele tempo. Nossa, coisas tão simples. Coisas tão simples. Então, eu tinha tudo que o dinheiro pode comprar. Mas eu não me senti amada. E eu desejava tempo de qualidade com ele. Eu queria tomar café com ele, Pri. Eu queria almoçar com ele, eu queria jantar com ele. Eu queria ter tempo de qualidade com ele. Eu queria que ele tirasse um fim de semana para mim, um jantar onde ele não pegasse no celular e que ficasse o tempo todo respondendo pessoas e conversando com pessoas. Eu queria que eu fosse prioridade na vida dele. Eu sonhei em viver coisas simples. Eu sonhava em viajar com ele de carro, onde a gente pudesse conversar sobre as nossas vidas, conversar sobre o nosso cotidiano. E isso não aconteceu. E o pior, eu fui julgada. As pessoas me julgaram em estar casada por dinheiro. E ali no momento do divórcio, eu passei um período triste, muito difícil, em que uma funcionária, que era a minha cozinheira, quando eu viajava, ela viajava comigo. Eu estava internada em São Paulo, ela estava no apartamento comigo. E essa funcionária, ela chorava. E ela falava para mim, como que a senhora aguenta ele? O que a senhora está fazendo na vida da senhora? Olha o que a senhora está fazendo. E quando veio o pedido do divórcio, eu ainda permaneci no apartamento por um tempo. E todos os dias ela chegava, contando coisas absurdas que ele estava falando ao meu respeito, coisas que ele estava mandando fazer comigo. Até um dia que ela chegou, conversou com a minha mãe, contou muita coisa para minha mãe, contou muita coisa para mim também, ligou para o meu primo, que já estava em Anápolis, e contou muita coisa. E minha mãe ficou com muito medo da gente ficar mais tempo ali. E eu vi que era chegado o tempo de eu ir embora. Eu acordava de madrugada para minha mãe não me ver chorando. Eu passei os piores dias da minha vida e veio o divórcio. Não teve como, veio o divórcio. E foi meu grande fundo do poço. Foi o momento em que eu falei, Senhor, eu não vou suportar. É uma dor muito grande. Como eu disse, o casamento é quando Deus cola duas pessoas. Deixai o seu pai e sua mãe se unir a uma só carne. E no momento em que há o rompimento, há o despedaçamento de duas almas. E minha alma foi dilacerada. Porque eu nunca imaginei o divórcio na minha vida. Meu Deus. E o que dói mais? Perder alguém ou perder a si mesmo dentro de um relacionamento? Perder a si mesmo dentro de um relacionamento. Porque quando você se perde dentro de um relacionamento, provavelmente você vai perder a outra pessoa. Uau, forte, hein? Gente, é um podcast real, de bastidores reais, de pessoas que passam por situações que não dependem só de você. Sim. A gente vive e existem outras pessoas que não foram curadas, não foram tratadas. E eu tenho certeza aí que isso vai ainda servir de muitos testemunhos ainda para resgatar ainda mais mulheres que estão sendo abusadas assim dentro do relacionamento, tendo essa dependência emocional. E não é isso, né? Não é para isso o nosso propósito aqui na Terra. Sim, sim.
O homem e a mulher nasceram para se tornar uma só carne. E a palavra diz, e Deus os abençoou. Deixar o seu pai e sua mãe, unir-se, se tornar uma só carne, e Deus ter filhos, né? E o Senhor os abençoou, é algo abençoado por Deus. E esse rompimento, ele dilacera as duas almas, e geralmente a mulher é a parte mais frágil. Sim. Então, assim, o Senhor tem me ligado a muitas mulheres que se perderam depois do término de um relacionamento. Muitas mulheres perdem sua autoestima no término de um relacionamento. Muitas mulheres perdem sua autoestima ou nunca tiveram, e por isso entraram num relacionamento abusivo. Muitas mulheres se perdem com o divórcio, e você é incrível. Pri, as pessoas estão te julgando. Eu falo que é um luto de todas as áreas da sua vida. É um luto emocional, é um luto conjugal, é um luto financeiro, é um luto social, porque você tem que recomeçar do zero. Sabe? Você tem que recomeçar do zero. E mais, a imagem daquela mulher, a sua autoimagem, o autoconceito, o seu valor, muitas vezes, está no relacionamento e ela perde aquilo. Então, ela se perde no meio do caminho. Gente, vocês viram, né? Viram que é uma história profunda aqui de uma pessoa que vem aí lutando para salvar. E eu tenho certeza que agora muitas mulheres aí vão te conhecer, vão conhecer sua história, vão ser salvas. Uau. E você que tá gostando aqui desse episódio, não deixe de curtir a nossa página aqui no YouTube. Quero agradecer aos nossos patrocinadores. Você viu essa mesa aqui? Uau, Linda! linda. Você falou, nossa, tô morrendo de vontade de pegar um pãozinho aqui. Falei, só vou esperar. É o nosso apoiador aqui que acredita nesse projeto Doce Amor Festas, que proporciona esse momento de café com os nossos convidados aqui, esses doces, esses quitutes maravilhosos. Muito obrigada. Temos a FTP Contábil, que é uma contabilidade personalizada, uma contabilidade para atuar com você, empresário, de forma estratégica, de não só uma contabilidade que envia uma guia de imposto ou uma folha de pagamento, mas alguém que vai caminhar e vai te ajudar a crescer de forma sólida. E a Vértice AEC, que também já está com a gente há muito tempo, acredita nesse projeto, é uma empresa aí pioneira no estado de São Paulo, no Brasil, em regularização de área de imóveis. Então, você que é uma construtora, uma incorporadora, então conheça a Vértice AEC. Então, vamos lá. Pri, não sei se você sabe, mas a gente tem aqui um quadro fixo. Ai, meu Deus, que medo. Chamado Por Trás da Porta. Mas antes da gente entrar nesse quadro, conta um pouco da sua mentoria, o que você faz, qual que é o objetivo. A gente já sabe que é para mulheres, mas o que realmente você trata nessa mentoria? Na verdade, eu busco a cura das emoções, eu busco que a mulher, há uma mentoria com mulheres, só trata o público feminino ali, especialista em mulheres, onde eu restauro o amor dela pela imagem que ela vê no espelho. Mas para que isso aconteça, eu preciso curar feridas emocionais, ressignificar dores, crenças limitantes, ressignificar essas crenças, dar um outro sentido para a vida dela, para que ela possa conseguir se ver no espelho como ela realmente é, com as verdades estabelecidas por Deus. Então, nós vamos entrar aí em verdades da palavra de Deus nessa mentoria, trazer verdades sobre a palavra de Deus, que é uma palavra que nunca mente, porque, como eu falei, quem me curou foi o Espírito Santo de Deus, apesar de todas as coisas dessas ferramentas, e é incrível como o Senhor tem restaurado mulheres. Então, o último passo dessa mentoria é que essa mulher se veja como ela realmente é, que a sua imagem exprima quem ela realmente é, e que o estilo dela seja uma forma profética, seja uma profecia e não uma armadura de defesa. Legal. E quem quiser te encontrar, qual que é o seu arroba? É @Pri-Ávila. O meu Ávila é com H. Pri, H-A-V-I-L-A. Pri Ávila. Muito bom. Pri, então vamos lá. O que a menina que se sentia rejeitada jamais imaginaria sobre a mulher que você se tornou? Nossa, eu nunca imaginei que o Senhor fosse me ligar a pessoas tão grandes
a me colocar em canais de televisão, nunca imaginei que eu fosse ser tão forte como eu sou, resiliente, e passar por coisas tão absurdas que eu falo que eu ainda não posso contar, porque ainda estão em processo e que em breve farão parte do meu testemunho. Uau! Qual foi o bastidor mais doloroso da sua vida? Aquele que ninguém viu? O mais doloroso da minha vida foram as noites em que eu tive uma síncope cerebral e logo veio o pedido do divórcio, e as madrugadas em que eu não conseguia dormir naquele hospital, onde eu perguntava para Deus por quê. Eu não tinha respostas, minha fé fraquejou naquele momento, eu não entendia por que uma pessoa que vivia para o Senhor, tinha perdido minha fala estava uma fala arrastada, como se eu tivesse tido um AVC, perdi o movimento da perna direita, a força da perna direita, e eu fiquei num quadro que chama dissociação. Então eu falava de forma inconsciente, eu não tinha a consciência dos meus atos nem das minhas atitudes, e naquelas madrugadas eu perguntava para o Senhor por quê, e eu pedi para ficar sozinha no hospital, porque eu precisava ficar com o Senhor. Então é uma parte que ninguém viu. Uau! Em que momento você teve certeza que Deus estava reconstruindo sua identidade? Foi no meu casamento, que eu perguntava muito pro Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse casamento? Eu amo, 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 e não sou reconhecida, não sou vista, as pessoas me julgam, me humilham, muita calúnia, muita difamação, coisas absurdas eu ouvi a meu respeito. E naquele momento em que eu dobrei o joelho e eu perguntei para o Senhor dentro daquele quarto que dor era aquela, e que eu ouvi audivelmente o Senhor falando: é a carência. E aquela cura foi algo assim surreal na minha vida. Que lindo. Se você pudesse abrir uma porta e encontrar a Priscila do passado, o que diria a ela? Nossa, eu diria: se cure antes de casar. Reprocesse essas feridas, cure-se da rejeição, do abandono, da injustiça, da humilhação, antes de procurar um marido. Porque eu acreditava que quando eu casasse eu ia ser feliz. Na verdade, a mulher precisa ser feliz para assim se casar. Uau! E vocês, o que acharam desse episódio? Pri, você vai ter que voltar mais vezes, hein? Volto. Porque faltou falar de muita coisa que assim, eu tenho certeza que é um material, assim, totalmente gratuito, que vai trazer, assim, muita cura. Muita cura. Muita libertação para você que está assistindo, você que gostou. Não deixa que essa mensagem morra, compartilha, se inscreve no canal, deixa o seu like, siga a Priscila Ávila nas redes sociais, também tem muito material, tem muito conteúdo. E conheça ela, a história dela, que assim, é uma história de cura, de redescoberta. E para quem tá em casa também, né? Acha que tudo é perfeito, mas não, os bastidores é isso. Embora a gente seja pessoas assim, que empreenda, que esteja ali o tempo todo em alta performance, a gente, assim, não para ali o carro, tem que trocar o pneu, tem que fazer a manutenção, tem que fazer tudo. E a gente se depara com coisas que fogem do nosso controle, uma doença, Sim. Uma separação, algo que vem ali confrontar, mas Deus permite que a gente passe por situações justamente ali para alcançar mais pessoas. Sim, para realmente, eu falo que a dor, onde foi a sua maior dor, é onde está o seu maior propósito. É isso aí. Onde você mais foi atingido, porque o inimigo, ele tenta nos destruir na nossa identidade, porque ele, atingindo a sua identidade, ele não sabe você não sabe quem você é, o que você é capaz e nem aquilo que você merece. Então, quando você não sabe aonde você quer chegar,
Você não sabe quem você é. Você não sabe onde você quer chegar e você não sabe aquilo que você merece viver na sua vida. Exatamente. E uma mulher linda dessa aí, né? Questão de tempo aí, logo. Gente, Eu obrigada. falo que eu não tô à procura por enquanto, não. Mas a mulher virtuosa, ela é encontrada. Ela é encontrada, sem Ela é dúvida. E encontrada. muito mais pronta, né? Muito mais mais. preparada. Vou casar, vou ter os meus filhos. Exatamente. Amando a minha imagem, amando quem eu sou, amando os frutos que eu tenho dado para o reino. Exatamente. Então, é sobre isso. E obrigada, agradeço aí novamente os nossos patrocinadores, FTP Contábil, Vértice IC e nosso apoiador aqui, Doce Amor Festas. E até o próximo episódio.